Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui é a pedra fundamental do grupo, aqui é a emissora mais importante do grupo Bandeirantes de Rádio. Ninguém aguenta mais essa onda de aumento, né? Aumento de tudo. Agora aumento de energia elétrica, aumento de combustíveis. Então, a partir de agora, aumento de preço de alimento, então, nem se fala. Teve um rapaz que ligou aqui ontem no WhatsApp, que acho que é o Rafael que está aí, vai rodar, dizendo que está comendo pé de frango e criando pena, né, porque nem ovo dá para comer mais, mas o pé de frango dá, todo dia. Ele vive na base da dieta do pé de frango. Então, pelo WhatsApp, desça o cacete dos aumentos que você quiser, descer o cacete aí. O microfone livre, onde o principal e único censor é você, você tem voz liberada para falar o que quiser, e principalmente sobre essa onda de aumentos, ainda sem o auxílio emergencial que o presidente Jair Bolsonaro anunciou em primeira mão lá no Brasil Urgente, mas ainda não chegou, foi interrompido na pior fase da pandemia pelo Paulo Guedes, que acha que governa para rico e fica buzinando na orelha do presidente, mas ele foi obrigado a entender que o brasileiro não aguenta mais. Agora, do mesmo jeito que o Paulo Guedes foi obrigado a entender que o brasileiro não aguenta mais, essas companhias de energia elétrica, esses mercados, não é? Todo mundo vai entender, esse governo que só aumenta ICMS, imposto, né? Todo mundo vai entender que o Brasil está quebrado, como diz o Bolsonaro, mas o Brasil está quebrado, não é o governo só que está quebrado. O povo não tem o que comer. Essa é a grande realidade. Então, a nossa voz, a voz da Rádio Bandeirantes, é a sua voz nesse zap aberto para você agora aí. 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. Ô Felipe Garrafa, bom dia. Qual é a manchete do jornal o Globo hoje? Tem uma manchete. A principal manchete do jornal o Globo aí. Dória faz ofensiva por candidatura à presidência e expõe racha no PSDB. Essa Você é a pode manchete. repetir ou não? Posso. Dória faz ofensiva por candidatura à presidência e expõe racha no PSDB. Tem a linha fina aqui. O movimento foi visto por alguns tucanos como apressado, já que ninguém na legenda havia sido consultado previamente. Bom, depois você lê a notícia em detalhe e me dá a notícia em detalhe. Que o Dória é candidato a presidente, ele é candidato a presidente, politizou a vacina porque é candidato a presidente, desde o começo, não é? Só que, ao mesmo tempo, ele toma umas medidas esdrúxulas, como o fim da gratuidade para os 60 anos, aumento de imposto toda hora, quebrou ainda mais o Estado de São Paulo com essas medidas que ele tomou, e em que ele diz que ouviu a ciência, e é mentira, porque ele não ouviu a ciência. Agora, nos últimos tempos, o doutor Boulos, do Comitê de Contingência do Coronavírus, disse que havia dado várias sugestões da ciência para ele que ele não ouviu. Não ouviu agora, não ouviu antes, ele só ouve a voz dele mesmo. Né? E cá entre nós, Agostinho, se você tivesse um time de botão, você botaria o Dória para presidente do seu time de botão, ou Agostinho, ou não? Ah, Datena, bom dia pra você, não, né? Mas presidente nunca, Não. mas nem pra Não, bom. o cara que carrega as bolas do time. Nada. Então, o Agostinho, se tivesse um time, mesmo que fosse o Santos, que é o time do Dória, não elegeria o Dória presidente do time de botão dele. Aliás, você elegeria, você que está me ouvindo, acho que não também. Não sei nem mais se tem time de botão, porque botão é um jogo tão legal, eu joguei durante tanto tempo e tal, mas não esses botões que tem aí hoje em dia, todos enjoados, né? Eu gostava de botão de camisa mesmo. E eu tinha que parecer o Zico. Eu metia aqueles gols de trivela com o botão. Amigo, era um gol atrás do outro. Mas o Dória
pelas atitudes dele, ultimamente, pelo que ele tem feito, ele não seria eleito nem para time de botão. Isso as pesquisas estão mostrando, 4%, 6%. Não sai disso, não é? Mas não sai absolutamente disso. Primeiro que ele expõe aí um racha do PSDB, desde que ele começou a atuar definitivamente, porque ele faz muito tempo que ele é tucano, mas desde que ele começou a atuar politicamente, deixou de fazer aquele programa que ele entrevistava empresários pra caramba, fazia festa com os empresários, reunia os empresários em Campos do Jordão. Como é que se chama isso, Agostinho? Lobby, né? É lobby, é lobby. Lobby. Ele fazia, isso, festa, lobby, eu não sei. Acho que é parecido, lobby com festa. Reunia empresários, acho que... Eu não sei diferenciar. Eu não tenho cultura para diferenciar o que é lobby e o que é festa. Aliás, nem quero ter. Esse tipo de cultura eu nem quero ter. Para diferenciar o que é lobby e festa, eu não quero ter esse tipo de cultura. Mas o governador João, desde que chegou no PSDB, definitivamente, quando ele largou o reality show dele, e que nem o Trump largou o reality show dele, e começou a fazer participação política, por isso que eu tenho medo de entrar para a televisão, para não ficar assim que nem o Trump e vai entrar para a política, para não ficar assim que nem o Trump e ficar assim que nem o Dória. É por isso que eu tenho medo, eu fico com o pé atrás. Então, desde que ele entrou mesmo no PSDB, pelas mãos do Alckmin, ele deu-lhe uma facada nas costas do Alckmin, mas aquelas que o Alckmin até agora não se recuperou. Então, ali que começou o racha do PSDB. Porque ele feriu as bases históricas do PSDB e traiu o governador Alckmin na época, deixando o Alckmin no meio do caminho e depois tomando o lugar dele. Largou a prefeitura e tomou o lugar do Alckmin, mas desavergonhadamente, assim, com a cara dura, não é? E, aliás, seria uma boa entrevista o Alckmin para relembrar esses tempos e tal, agora mesmo porque o Alckmin deve ser candidato ao governo de São Paulo. É importante ouvir o Alckmin num momento como esse. Tá? O Alckmin acho que nunca falou abertamente sobre essa situação. Já que o João Dória, desde que ele chegou politicamente, definitivamente no PSDB, primeiro indo para prefeito, largando a prefeitura no meio do caminho, esfaqueando o Alckmin pelas costas e depois assumindo o governo de São Paulo, sendo eleito com o Bolsodória, depois esfaqueou o Bolsonaro pelas costas e agora quer ser presidente da República, e tem boa parte do PSDB raiz. Podemos falar PSDB raiz ou não pega bem na política, Agostinho? Não, acho que ainda tem, existe ainda um resquício do que foi o PSDB raiz não vai com a cara do Dória. Grandes exponenciais figuras do PSDB raiz não vão com a cara do Dória. Aliás, ele meteu o pau numa das grandes figuras do PSDB, num cara que não merecia, e eu vou nem citar o nome dele aqui, mas depois morreu logo em seguida de desgosto. Ele não devia ter falado o que ele falou dessa grande figura do PSDB, morreu logo depois de desgosto. Mas eu não tive infarto por causa do Dória depois daquela entrevista que eu fiz com ele, que ele falou que ele não era médico. Eu só tive por coincidência mesmo. Foi o diabetes que me deu infarto, não foi o Dória. O Dória não é capaz de me dar infarto. Se eu morresse por causa do Dória, mesmo que eu fosse pro paraíso, eu ia chegar lá arrependido. Morrer por causa do Dória, putz, seria o fim do mundo morrer por causa do Dória. É uma figura que está se esvaindo na política nacional, está sumindo na política nacional, está desaparecendo. Bom, na política nacional acho que ele não existe, né? Não existe, 4%, 6%, e não vai sair disso. Tanto que já falam do PSDB que o Luciano Huck poderia ir para o PSDB e o Luciano Huck seria o candidato predileto de parte do PSDB para se apresentar como presidente da República. E eu, se eu tivesse que votar entre o Luciano Huck e o João Dória, eu votaria rindo no Luciano Huck. Primeiro que ele é boa gente pra caramba. Mas
pelas conversas que eu tive com o Luciano Huck, eu não sei, o Luciano Huck ainda está em dúvida com o fato de se ele entra na política ou não. Está muito em dúvida com o fato de se ele entra na política ou não. Ele me perguntou até se eu tinha me arrependido de não ter entrado pela política. Bom, eu, de uma certa forma, me arrependi, porque eu gostaria de ser político. Eu gostaria de fazer o meu papel lutando no campo dos caras, porque não adianta nada se ficar usando o microfone, falando, tal. Aí o cara passa a mão no telefone, arruma entrevista em outro lugar, fala em outro programa, não tem coragem de falar comigo, não volta a falar comigo e tal. E, aliás, eu nem quero falar com o cara. Quando o cara não quer falar comigo, por que eu vou falar com o cara? Concorda comigo, Agostinho? Se eu mando um recado para você, eu mando um recado para você, né, no WhatsApp. Né? Sim. Não foi o caso do Dória aqui, ele que manda recado para mim. Aliás, acho que eu vou bloquear o Dória no Zap, porque esses recados que ele me manda aqui são recados de assessor que não me interessa ficar vendo. Eu leio na imprensa, não me interessa, manda 18 recados aqui. O que me interessa se eu ler o recado dele? Eu, quando mando um recado para ele, mando um recado pessoal, um bom dia ao senhor, que o senhor tenha uma boa jornada, que o senhor tenha saúde acima de tudo. Agora, o recado dele é capa de jornal, e normalmente falando da Globo. Dória, o que eu quero saber da Globo? Se eu quiser saber da Globo, eu não preciso ler o seu WhatsApp. Eu vou ver a Globo. Eu não preciso ver o seu WhatsApp. E, aliás, eu não vejo a Globo. Se eu vi esse Jornal Nacional umas 2 vezes, foi muito. Não por nada, é porque eu não tenho tempo e porque eu não tenho saco. Agora, eu acho que eu vou bloquear esse governador aqui, porque os recados que vêm aqui é tudo coisa da Globo. Ele parece que ele é correspondente da Globo. Acho que o assessor dele ama a Globo. Não o Wilsinho, que esse é bom. É um outro cara que trabalha lá, que eu esqueci o nome dele. Inclusive na reunião que eu tive lá participando, vendo ele do secretariado, o cara estava do meu lado, disse que eu narrava bem futebol. Primeiro que é mentira. Eu sei que eu não narro bem futebol, não precisava falar isso. Olha, como é que é possível você narrar bem tantos jogos de futebol e fazer polícia ao mesmo tempo e fazer... Como é que você é eclético? É mentira isso aí. Eu não narro bem jogo de futebol. Então o cara não precisava falar isso para mim, porque eu tenho consciência daquilo que eu faço. Entendeu? Foi uma bobagem o que ele falou para mim e ele acha que eu caí na dele. Entendeu? Então, mas o Dória, desde que ele politicamente assumiu, esfaqueou o Alckmin pelas costas, depois esfaqueou o Bolsonaro pelas costas, ele já rachou o PSDB. Ele não rachou agora o PSDB, só que ele achou que o PSDB era dele. E pelo jeito não é. Porque se a voz das ruas não der para ele 16%, 17%, 15%, 12%, 13%, até o Haddad, que foi uma catástrofe como prefeito de São Paulo, tem mais voto que ele na pesquisa para presidente, até o Haddad, que foi uma tragédia, foi um asteroide que caiu em São Paulo. Até o Haddad tem mais voto que ele, cara. Até o Haddad tem mais voto que ele. Então, ele já rachou, ele já deu no meio dos tucanos quando ele começou a ser prefeito, traindo o Alckmin, depois largando o Alckmin no meio do caminho, a prefeitura. Ele vai largar o governo para... Largar não, né? Ainda bem que ele vai sair do governo. E outra coisa, hein? Ele podia tentar o governo de São Paulo em vez de presidência da República. E ainda assim pode perder o governo de São Paulo. Não sei não se ele é eleito governador de São Paulo. Cortando gratuidade de ônibus, lotando transporte coletivo, aumentando imposto toda hora. Você votaria no Dória para governador de São Paulo, Agostinho? Não votei e não votarei. Eu também não. Sinceramente, eu também não. Bom, mas eu não vou perder mais o meu tempo com o governador de São Paulo, o PSDB, que se vire com ele. Só um recado para ele ficar um pouco mais tranquilo, porque os caras queriam um Huck. Eu não sei se o Huck vai sair candidato, não, viu? Eu acho que o Huck vai para a vaga do Faustão, que se Deus quiser vem para a Band. Porque o Faustão, além de ser gente boa pra caramba, é um dos grandes apresentadores, é o sucessor do Silvio Santos na televisão brasileira. Então,
Acho que o Faustão vem para a Band, graças a Deus, como a Fórmula 1 já está aqui. Então eu acho que o Luciano Huck deve assumir o lugar do Faustão lá na Globo. Então o Dória pode ficar tranquilo com o Luciano Huck. Mas já eles arrumam um cara para ser... O Alckmin hoje é melhor candidato a presidente do que o Dória. Eles vão arrumar um cara para botar... O Dória tem que ficar preocupadíssimo, porque ele acha que ele manda no PSDB, como em tudo que ele faz ele acha que ele manda, mas eu acho que ele está na mira do PSDB, ele vai ter que participar de convenção e acho que não vai levar. Porque com esses números pífios que ele tem apresentado nas pesquisas, provavelmente, com todo o respeito que eu tenho ao governador, ele pode não ser nem escolhido como candidato a presidente. Não é, Agostinho? Não é assim que funciona? Se o cara tem números pífios, insignificantes, ele não pode ser escolhido. Ou não? Você sabe que você estava falando aí, teve uma hora que você falou o João, né? E a gente quase... O nome dele não é João? Não, mas... chama ele de André? Não. É que normalmente chama ele de Dória, né? Nico, de Oliveira. Não, tem gente que chama ele de outras coisas, hein? Tem gente que chama ele de outras coisas. Agora tem o seguinte... Do que, por exemplo? Aí não sei. Eu ouvi dizer aí algumas coisas. Publicável. Mas é interessante que você falou isso e eu lembrei que aquele Dória que apareceu como alguém que não era da política, um empresário bem-sucedido, que queria trazer novas fórmulas, novas ideias para a política, era chamado de João Trabalhador. Você lembra disso, não? Usou isso, João Trabalhador. Agora, o que sobrou, hein, do João Trabalhador que entrou, que se apresentou como político novo, que agora está querendo, com unhas e dentes, chegar à presidência? Pode botar alguma coisa aí no meio do caminho. João Ferro Trabalhador. Pode ser assim também. Pode ser. Tem o João Pé de Feijão. Tem um negócio também, João Ferro Trabalhador. Algo mais, Agostinho Teixeira? Não. Eu vejo um deserto de homens e ideias quando eu olho para os lados. Aliás, você estava falando ontem... a verdade, há mesmo um deserto de homens e ideias. E você vê... Olha, vai ser duro o Brasil encontrar um caminho certo pela frente, viu? Com os nomes que tem aí... E você vê, né? A gente estava comentando recentemente, você falou ontem com o Guilherme Boulos sobre a decisão do Lula, do PT, enfim, de já apresentar o Haddad como candidato. Esse cara eu acho que é o grande nome da esquerda. Eu acho que hoje ele representa mais do que o Lula. Então, da esquerda. Eu acho que o Lula pode fechar com o Boulos como candidato a presidente se ele resolver ser candidato a presidente. O problema da esquerda é que a esquerda está muito rachada. Tem o Ciro. Se o Ciro topasse uma chapa com o Boulos, seria seríssimo. Muito melhor que o Haddad. O Haddad não é eleito para nada. O Lula, não sei não. O Lula é muito esperto. O Lula já lançou o Haddad agora, talvez até para fritar o Haddad, para depois ir com o Boulos lá em cima. Então, esse prazo todo aí, até a eleição mesmo, é bom para isso, cedo, né? Só serve para isso. Muito cedo. E aí isso vale, esse raciocínio, acho que vale também no caso do João Dória, né? O João está apressado demais. Mas sabe que o João, ele é um sujeito inteligente. Se ele se apressou às eleições, rachando o PSDB, me parece que João estaria desesperado. Você perguntou se era João o Trabalhador. Poderia se chamar essa mexida política do João de João o Desesperado. Ou então o filme João o Desespero, parte 1. Acho que ele foi assodado e a gente sabe que parte do PSDB, a ala histórica do PSDB, e nem a política admitem traição. Né? Para a política, isso aí, eles podem trair quem eles quiserem, mas eles não admitem serem traídos. Não é assim, Agostinho? É isso, alguns grupos agem assim, né? Tem um código interno, né? Bom, João, RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes. E outra coisa, se quiser responder, o microfone está aberto aí, ó. 24 horas por dia. Mas não vale responder em outro programa para mim.
Se quiser responder para mim, e nem usar amigos de imprensa para responder para mim, fala para mim diretamente. Pega o microfone da Rádio Bandeirantes, que é democrático, liga para mim e fala comigo aqui. Vamos fazer um cara a cara. Não era esse o nome do programa da Maria Gabriela? Era. Mas eu acho que o João não teria coragem de ligar para cá agora. Ele está desafiado a ligar a qualquer momento. O microfone democrático da Rádio Bandeirantes está aí. Se ele quiser, que use.